Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, com muito prazer, começando mais um livro, né, da nossa série André Luiz, o livro Sexo e Destino. É um prazer enorme estar aqui com vocês para estudarmos juntos. Mas, como nós sempre fazemos, vamos fazer a nossa ambientação, né? Lendo aqui um livrinho, uma página do livrinho Gotas de Sabedoria, do espírito Pietro Augustus, pela psicografia de Emanuel Cristiano. E a página que caiu para a nossa reflexão de hoje chama-se Não Te Detenhas. E diz o seguinte: é provável que o mundo te negue as melhores oportunidades. Quem sabe na vida teus caminhos sejam refertos de testemunhos. Talvez que os teus melhores amigos se afastem ferindo-te o coração. Todavia, não te detenhas, trabalha ininterruptamente, porque o bem que empreendemos e que devotamos a vidas se nos apresentará de volta, enchendo-nos de luz e esperança. Não paralises tuas forças, dando demasiado crédito aos que te criticam. Fica com o Evangelho e coopera em benefício de todos. As melhores intenções necessitam de braços comprometidos para executá-las. Apresenta os teus e sabe que o caminho do Cristo é palmilhado de espinhos. Se desejas realmente servir, aprende a superar os obstáculos e, em executando o bem, não te detenhas. E desse texto nós tiramos a seguinte gotinha de sabedoria: é provável que o mundo te negue as melhores oportunidades. Se desejas realmente servir, aprende a superar os obstáculos e, em executando o bem, não te detenhas, né? Graças a Deus, muito bom. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Miriam Becker, que já está aqui conosco. Vejamos. Boa tarde, Silvia, a todos, que possamos aprender muitas coisas com essa obra maravilhosa. Com certeza, querida, com certeza, né? Silvia, que é espiritualidade querida e amiga, inspira bastante. Obrigada, meu amor. Obrigada. Nossa querida Aurélia, aqui conosco também. Boa tarde a todos. Zanise, boa tarde a todos. Magali, conosco também. Boa tarde a Silvia a todos. Boa tarde, querida.
Nossa Maria Cláudia, boa tarde, a todos. Boa tarde, minha querida, boa tarde. Bom, pessoal, agora que já cumprimentamos a todos que chegaram, né? E cumprimentaremos os outros conforme forem chegando, eventualmente, vamos convidar a que todos vocês que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, nossos mentores, nossos guias, que nos auxiliam tanto na realização destes estudos. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo o que iremos estudar. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que nos assessoram nesse estudo, começa agora mais o estudo das obras do Espírito André Luiz, hoje iniciando o livro Sexo e Destino. Né? Bom, vamos ler um trechinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu a gente hoje o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos ler aqui, então, um pedacinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Hoje estamos iniciando, né, o livrinho Sexo e Destino. Eu vou usar esse livrinho aqui, essa edição antiguinha, tá? Da FEB, né? Bem antiguinha mesmo, nem sei que ano que esse livro foi publicado pela FEB. A minha é a 13ª edição, creio que foi em 1987, né? Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer com vocês alguns comentários, né? Alguns comentários sobre esse livro, né? Para a gente falar um pouquinho sobre ele, um resumo rapidinho, né? Para a gente já ficar assim com um gostinho na boca do que vamos estudar. Então, eu vou ler para vocês um resumo do livro, né? Do livro Sexo e Destino. Esse livro narra a história real de duas famílias. História real, hein, gente? Narra a história real de duas famílias residentes no Rio de Janeiro do início do século XX, os Torres e os Nogueira, cujos membros, jovens e adultos, se digladiam movidos por amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, complicando suas existências de forma trágica e dolorosa, favorecendo obsessões doentias e avassaladoras. É o 12º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, uma obra apaixonante, o romance mais denso e dramático ditado por André Luiz, dividido em 2 partes, cada uma com 14 capítulos. A primeira parte foi psicografada por Valdo Vieira e a segunda por Francisco Cândido Xavier. Conforme diz o autor espiritual, sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro. Nascido
na forja da realidade cotidiana. Olha isso. Realidade pura, gente. Realidade pura. O autor assegura que não foi retirado um só tio das verdades que entretecem o romance por ele ditado, e que o seu propósito não é desnudar a verdade para julgar. Ele não pretende julgar quem quer que seja, mas sim o de aprender com a experiência dos seus protagonistas. Aliás, sempre que nós lemos esses livros, né, o nosso objetivo é aprender com a experiência dos protagonistas. E esse é o objetivo de André Luiz aqui, sobretudo, ele aprender e nós, né, que estamos lendo, que começamos o estudo dessa obra, aprendermos também com as experiências dessas pessoas, que efetivamente são pessoas reais que viveram esses dramas, né? Continuando aqui. Cujos nomes, esses protagonistas, cujos nomes foram, naturalmente, né, gente, substituídos por razões óbvias. O sexo como legado divino e o lar como refúgio santificante são mostrados, deixando a ideia clara de que ninguém consegue lesar alguém nos seus dotes afetivos sem que, posteriormente, passe por dolorosas reparações. Ou seja, aquilo que volta e meia nós comentamos aqui, né? Que ninguém pode desrespeitar os sentimentos alheios sem que com isso adquira um sério débito diante da lei divina, né? A história apresenta duplo aspecto: culpados incorrendo em consequências trágicas e, por outro lado, o amparo que os vencidos, aliás, o amparo para os vencidos que aceitam a luz da retificação. No conjunto, a obra versa sobre temas nascidos da realidade cotidiana, como amor e consciência, liberdade e compromisso, alcoolismo, divórcio, homossexualismo, culpa e resgate, lar e reencarnação. Amplia o nosso conhecimento a respeito da influência dos espíritos obsessores com a anuência do influenciado, ou seja, aquilo que nós também comentamos sempre. A obsessão existe porque o obsidiado sintoniza com o obsessor, né? Então, ele fala aqui da influência dos espíritos obsessores com a anuência, com a concordância do espírito obsidiado. E da atuação também dos benfeitores espirituais no esclarecimento dos mesmos, tanto do obsessor quanto do obsidiado, sobre os sentimentos do espírito desencarnado quando em contato com os entes queridos encarnados. Vincula conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e da construção do destino, advertindo sobre a responsabilidade após a morte, ante o reencontro da própria consciência. Gente, aqui isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas vivem as relações sexuais de maneira totalmente irresponsável, né? E aqui, André Luiz, nesse livro, ele vai falar sobre esse tema. Aqui, André Luiz nos chama a atenção para a responsabilidade que nós teremos que enfrentar após o nosso desenlace, né? Destaca a habilidade dos benfeitores no trabalho de arguição mental, com a finalidade de obter informações pretéritas de quem necessita de ajuda. Relata que os espíritos, no plano espiritual, analisam as necessidades da próxima etapa reencarnatória. No entanto, por motivos vários, deixam-se levar pelas paixões
que lhes frustram as possibilidades de libertação. Exatamente, né? O espírito, na grandíssima maioria dos casos, participa do seu planejamento reencarnatório. Só que, quando chega aqui, também muitos, não poderia dizer que a maioria, mas talvez sim, a maioria, não cumprem aquilo a que estavam determinados a cumprir antes da reencarnação. É por isso que fala-se em espíritos completistas, né? E nós temos pouquíssimos exemplos de espíritos completistas. Eu suponho que Chico Xavier tenha sido um espírito completista, né? Mas, efetivamente, não posso afirmar, mas suponho que sim, né? Lembra que a existência física da infância à velhice é dom inefável e que cabe a todos louvar com gratidão a Deus pela oportunidade da reencarnação. Exatamente. A nossa reencarnação é uma oportunidade bendita que Deus nos concede para que nós possamos corrigir os nossos erros pretéritos, né? Demonstra como o espírito pode se tornar visível pelo adensamento da forma física, resultante fruto da mudança do ritmo vibratório do corpo espiritual. Enaltece a transformação íntima do vampirizador Moreira a partir da influência da doutrina espírita na mudança comportamental de Cláudio Nogueira, sua vítima. Olha que interessante. Ele vai falar sobre a transformação íntima de um espírito vampirizador, né? Transformação essa que vai ocorrer a partir da influência da doutrina espírita na mudança de comportamento do espírito que ele vampiriza. Olha que coisa. Exorta a prática do perdão para a recuperação do ofendido e do ofensor. Revela a existência do Instituto Almas Irmãs no plano espiritual e enaltece o mérito de seu trabalho na reeducação sexual de encarnados e desencarnados. Observem, gente, que ele não fala de educação sexual, mas de reeducação sexual de encarnados e desencarnados. De fato, quantos de nós, né, precisamos nos reeducar sexualmente? Detalhe o trabalho de sonoterapia realizado no espírito Beatriz para rememorar fatos da existência anterior com o objetivo de curá-la da demência a que foi acometida depois de visitar os familiares na cruz. Gente, interessante, né? Imagino que esse espírito Beatriz, né, tenha sofrido mais ou menos a mesma coisa que eu acho que o Silvério, se eu não me engano, no livro Memórias do Suicida, né? Nem sempre, quando nós desencarnamos, a visita ao nosso lar terreno será uma coisa positiva e boa para nós espíritos. Porque muitas vezes, após a nossa desencarnação, nós podemos observar, né, coisas bem desagradáveis ocorrendo em nossos lares, né? Então, nem todos os espíritos possuem permissão para retornar e fazer uma visita aos seus entes queridos que permanecem reencarnados, porque a maioria não estaria preparada para enfrentar a realidade, né, que foi deixada para trás. Então, ele fala isso com relação ao trabalho de sonoterapia que foi realizado no espírito Beatriz para que ela rememorasse fatos da existência anterior, objetivando curá-la da demência que lhe acometeu depois que ela visitou os familiares na cruz. Noticia a despedida do benfeitor Félix como diretor de Almas Irmãs
devendo se preparar para a sua próxima reencarnação, considerando a aplicação da lei de causa e efeito na retificação do caminho evolutivo. André Luiz conclui sua narrativa confessando suas emoções, chegando às lágrimas ao se afastar daqueles com quem convivera, rogando ao Senhor por todos eles e agradecendo a oportunidade que tivera de cooperar sem esperar reconhecimento, né? Ou seja, o André Luiz esteve nessa colônia, né? Nessa colônia Almas Irmãs, aprendeu muita coisa e ao final do livro ele se emociona ao ter que se despedir dos amigos que fez nesse novo ambiente, né? Bom, gente, agora que já lemos esse resumo, e eu confesso que me deixou extremamente curiosa e ansiosa para iniciar a nossa leitura. Vamos pegar aí o nosso livrinho, né? O nosso livrinho e abrir no prefácio de Emmanuel, que, na verdade, é uma prece, né? É uma prece que Emmanuel faz, muito linda, falando da importância deste livro, né? Então, vamos lá. Prece no limiar. Falando nisso, não sei se vocês gostam de fazer isso, né? Mas eu gosto. Eu gosto de anotar a data de início, né? De início do nosso estudo, de cada livro. Esse aqui estamos iniciando no dia 7 de agosto de 2024. 7 de agosto de 2024. Em geral, nós levamos mais de um ano, gente, estudando cada livro, né? O livro anterior foi isso, nós levamos mais de um ano. Bom, vamos soltando. Então, lá para a prece, né? Para a prece no limiar. Esse texto lindo do Espírito Emmanuel, que foi recebido por Chico Xavier em 1963. E Emmanuel começa falando o seguinte: Pai de infinita bondade. Este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar em lances palpitantes da existência, alguns conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e destino. Olha que interessante. Ele diz que Deus permitiu, né, neste livro, ao espírito André Luiz traçar alguns conceitos da espiritualidade superior a respeito do tema sexo e destino. Fotografia verbal de nossas realidades amargas que entremeaste de esperanças eternas. Gente, isso aqui é muito bonito. É um início de André Luiz muito bonito, que já nos faz pensar bastante, né? Que já nos faz pensar bastante. Se nós analisarmos, né, a forma como a humanidade, como um todo, encara os relacionamentos afetivos, os relacionamentos sexuais, né, encara o sexo de uma forma geral, é realmente muito relevante nós estudarmos os conceitos que espíritos mais elevados do que nós, espíritos superiores, têm a nos ensinar a respeito desse tema, né? É muito, muito interessante. Estaremos agindo corretamente? Será que a forma como nós conduzimos as nossas relações afetivas
como nós conduzimos as nossas relações íntimas está correto? Será que não estamos com este comportamento, até mesmo sem muita consciência disso, agravando os nossos débitos e retardando a nossa evolução espiritual? Não sei, né? Vamos observar. A Maria Cláudia está aqui nos dizendo, verdade, este que é mais grossinho, acho que levará mais tempo. É possível, né? Ah, é verdade, ele é mais grossinho, sim, Maria Cláudia. É possível que leve mais tempo, né? Então, vamos lá. Entregando aos companheiros reencarnados no mundo, queremos recordar Jesus, o enviado de tua ilimitada misericórdia, naquele dia de sol em Jerusalém. Na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, apresentaram-lhe sofredora mulher, que diziam haver apanhado em transgressão, ao mesmo tempo que o inquiriam, experimentando-lhe a conduta. Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, que dizes? Né? A questão da mulher adúltera, né? O mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés e porque nada mais adiantaria explicar-lhes ao cérebro embotado de preconceitos, disse-lhes, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos vindouros. Observe que, né, diante desse questionamento, né, daqueles falsos moralistas da época de Jesus, como existem muitos falsos moralistas nos dias de hoje, né? Aqueles homens que levaram a mulher até Jesus e ficaram colocando que a lei de Moisés dizia que ela, porque havia sido pega em adultério, deveria ser apedrejada, né? Aí eles queriam saber o que Jesus pensava. Aqui, naturalmente, né, era mais uma armadilha dos fariseus, né, querendo envolver Jesus numa situação difícil. Se Moisés dizia, né, que devia apedrejar, e Jesus dissesse alguma coisa ao contrário, eles teriam motivo para dizer que Jesus estava pregando contra Moisés. Mas, ao mesmo tempo, se Jesus dissesse é isso mesmo, Jesus estaria se contradizendo com relação a todas as orientações de amor, de fraternidade, de compaixão que ele vinha dando a todas as pessoas, né? Jesus era mansuetude total. Como ele poderia, então, dizer que alguém deveria ser apedrejado até a morte? De forma nenhuma. Mas qual seria a resposta adequada de Jesus para este questionamento, né? Esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, que dizes? E aí Jesus dá uma resposta fantástica, né? Uma resposta fantástica que serviu não apenas para aqueles moralistas preconceituosos da sua época, mas também para todos, né? Todos os moralistas do futuro, né? E aí Jesus fala: quem estiver sem pecar, atire a primeira pedra. Ou seja, com que direito? Com que direito nós somos tão rígidos com as faltas alheias, tão intransigentes com as faltas alheias, se nós também cometemos muitas faltas e queremos, naturalmente, receber a compreensão das pessoas, a indulgência das pessoas. Então, o que serve para mim não serve para os outros. Eu quero receber compreensão e indulgência, mas eu não dou compreensão e indulgência quando alguém é pego por mim em erro. Jerusalém,
né? Essa situação estava circunscrita à área de Jerusalém naquela época. Só que essa Jerusalém, né, agora se expandiu. Essa Jerusalém agora é o mundo, né? Agora é o mundo todo, com todos os seus problemas, com todas as suas situações complexas, né? Que muitas vezes são bastante censuradas, né? Ou censuráveis. E aí, como nos comportar diante disso, né? Jerusalém agora é o mundo. Na praça extensa das convenções humanas, empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais. Exatamente. Gente, olha isso. O materialismo se empenha em destruir todos os nossos valores morais. É na base do vale tudo, né? A carne nada vale, como diz a palavra carnaval. E, de fato, nesse período terrível, né, as pessoas se entregam a todo tipo de desregramento moral e sexual e de todo tipo, né? Então, na praça extensa das convenções humanas, né? Ou seja, nós temos as nossas convenções. O que está acontecendo? O materialismo, a ideia do nada após a morte, a ideia de que somos apenas um corpo de carne e que, ao desencarnarmos, né, vamos virar pó, fumaça e tudo mais, né? O materialismo, né, empenha-se na dissolução dos nossos valores morais. Essa ideia materialista que faz com que as pessoas não se preocupem com o dia de amanhã, com que as pessoas vivam simplesmente o hoje, o agora dos prazeres mundanos, sem se preocupar de forma nenhuma com seus espíritos que são verdadeiramente imortais, né? Então, empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais, com escárnio manifesto à dignidade humana, enquanto religiões veneráveis digladiam com a natureza, tentando em vão bloquear a vida, qual se quisessem ilaquear a si próprias, né? Então, nós vimos os comportamentos materialistas, não é? Manifestando escárnio, desprezo, desconsideração pela nossa dignidade. Pela nossa dignidade. Gente, o que há de dignidade naquelas manifestações grotescas e extremamente sensuais que são vistas durante os dias de Momo, né? Eu acho que ali nós vemos um grande exemplo, né, de decadência moral da humanidade. É lamentável, né? As pessoas não ligam para nada, as pessoas não têm filtro, as pessoas não têm pudor, as pessoas não têm vergonha de coisa alguma, elas acreditam que tudo que for feito naqueles dias irá se apagar delas e da mente das pessoas que presenciaram seus comportamentos após a quarta-feira de cinzas, ou na quarta-feira de cinzas, né? Então, esse comportamento, essa visão materialista, é que vai destruindo dia a dia com a nossa dignidade, né? Ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da Terra, ou seja, existem forças gigantescas de espíritos menos felizes, sobretudo, né? Encarnados e desencarnados, que lutam pelo domínio moral da Terra. Contra essas forças gigantescas, Deus enviou a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo, para
serenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo. Exatamente. A doutrina espírita nos fala muito nisso, né? Que todas as bases que mantêm erguido e equilibrado o universo estão alicerçadas no amor. Que as criaturas que nasceram do hálito divino, ou seja, as criaturas são criações de Deus, nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras. Que o sexo é um legado sublime e que o lar é refúgio santificante. Esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Gente, olha isso aqui. Esta afirmação de Emmanuel, que nós já conhecíamos, né? Mas que está aqui reforçada por Emmanuel. Né? As criaturas nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras. O sexo é um legado sublime e o lar é refúgio santificante. Que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Este volume pretende afirmar ainda que se não pode subtrair os culpados às consequências do erro em que se tornaram incursos, não permites que os vencidos sejam desamparados, desde que te aceitem a luz retificadora para o caminho. Ou seja, da mesma forma, né, que Deus não exime os culpados das consequências de seus erros, né, também não abandona as pessoas que foram lesadas, né, as pessoas que foram prejudicadas, desde que elas busquem o caminho da luz. Né? Mostra que, em tua bênção, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em teus mensageiros de redenção, para aqueles mesmos que lhes caíram outrora nas ciladas sombrias. Ou seja, também nos mostra aqui, né? Também nos mostra aqui que aqueles espíritos que delinquiram ontem, hoje, já recuperados, são o quê? São mensageiros de Deus para redimirem aqueles mesmos espíritos que eles desviaram do caminho da luz no passado. Né? Vamos cumprimentar aqui nossa querida Kátia Moreno. Oi, Kátia, que bom que você chegou, querida. Né? Então, prosseguindo. Abençoa, pois, nos diz Emmanuel, abençoa, pois, o presente relato, estuante de verdade e esperança. E ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo, possamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre um dom inefável que nos cabe honorificar. E que mesmo detendo um corpo carnal rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável. Obrigada, meu Deus. Emmanuel Uberaba, 4 de julho de 1963. Gente, há 61 anos atrás, né? Carta recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Gente, é muito lindo quando a Emmanuel reafirma aqui, né, o que nós sempre falamos também, que a reencarnação é uma bênção. E que esse corpo de carne que o mestre, né, que o nosso Criador, Jesus, aliás, Deus, né, nosso mestre Jesus, que Deus, nosso Pai Criador, nos deu para que nós pudéssemos viver essa experiência na matéria, é
um legado precioso que todos nós devemos cuidar, respeitar e honorificar. Não podemos, né, entregar o nosso corpo de carne, esse dom maravilhoso, esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu, para que nós pudéssemos, nos servindo dele, trabalhar pela nossa melhoria íntima, pela nossa evolução. Nós não podemos degradar esse nosso instrumento divino, né? Com atitudes infelizes, com atitudes desonrosas, com atitudes das quais venhamos a nos penitenciar, a nos lamentar fortemente no futuro, né? De forma nenhuma. Vamos agora ler, né, a seguir, o comentário que André Luiz faz justamente sobre o livro, né? E o comentário de André Luiz chama-se justamente Sexo e Destino. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro, nascido na forja da realidade cotidiana. Realidade, mais uma vez ele reafirmando, esta é uma história verdadeira, né? Entretanto, leitor amigo, após a oração do benfeitor, ou seja, após o que Emmanuel escreveu, né, que se pronunciou no liminar, nada mais nos compete que não seja entregar-te a narrativa que a divina providência nos permitiu alinhavar. Não pelo exclusivo propósito de desnudar a verdade, mas sim no objetivo de aprender com a biblioteca da experiência, né? O André Luiz fala muito bem, depois de tudo que Emmanuel falou, ele só resta ele contar a história dele. Contar a história para justamente para que todos nós possamos aprender com ela. Cremos seja desnecessário esclarecer que os nomes dos protagonistas desta história real foram substituídos por óbvias razões, e que a presente biografia de grupo nos pertence, aliás, não pertence a outras criaturas, senão a elas mesmas, que nos permitiram redigir para a nossa edificação, depois de naturalmente consultados. Ou seja, o que André Luiz nos diz aqui, que naturalmente, Emmanuel já havia comentado isso, né? Os nomes das pessoas foram trocados, né, por razões óbvias, que essa história pertence justamente aos protagonistas, né, e que foram os protagonistas mesmos que permitiram a André Luiz contar essa história. Tá? Essa história, olha que interessante essa observação, essa história não está sendo relatada por André Luiz sem a devida permissão dos espíritos que participaram dela, né? Solicitamos ainda permissão para dizer-te que não foi retirado um só tio das verdades que a entretecem. Verdades da verdade, que, fremindo de capítulo a capítulo, carrega consigo, em passagens numerosas, a luz de nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. André Luiz, Uberaba, 4 de julho de 1963, página recebida pelo médium Paulo Vieira. Gente, não sei vocês, mas eu, com essas duas leituras preliminares e também com o resumo que lemos, né, anteriormente, eu estou ansiosíssima para esse estudo. Ansiosíssima para esse relato, né, para saber o que temos por frente e a certeza, né, com a certeza absoluta, que iremos aprender muito, muito, muito. Então, como ainda temos bastante tempo aqui, vamos passar a leitura da primeira parte, que foi toda ela psicografada pelo médium Valdo Vieira,
na época em que ele trabalhava juntamente com Chico Xavier. Então, vamos lá. Capítulo 1. Qual acontece entre os homens, né? Assim como acontece entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo, nós sabemos, né? Então, tanto no plano material quanto no plano espiritual, a dor serve para ir nos burilando, nos aperfeiçoando. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das regiões encravadas para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesie toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos erguidos a responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Olha aqui, gente. O que o André está dizendo aqui, acredito eu, né, é o que muitas pessoas acham, né? Que depois de desencarnar, ela não vai mais ter problemas, né? Morreu, vai... As pessoas até dizem assim, morreu, descansou. Como se efetivamente o que nos aguarda depois, né, da nossa romagem terrena, seja um descanso eterno, ou seja um nada, ou seja uma total impunidade diante dos nossos erros cometidos enquanto encarnados, ou também uma total falta de reconhecimento pelas nossas boas ações. Não é isso que acontece. Conforme nos disse Jesus, a cada um será dado segundo suas obras. Boas obras serão recompensadas, mais obras precisarão ser reparadas, né? Uma vida humana a continuar-se naturalmente no além, claro, porque somos espíritos imortais, então a nossa vida, né, continuará no plano espiritual, apenas estaremos desprovidos do corpo físico, né? Uma vida humana a continuar-se naturalmente no além assume assim a forma de partida em dois tempos distantes. Diferem campos e vestimentas. Entretanto, a luta da personalidade de um renascimento a outro na Terra afigura-se laborioso prélio de duas fases, anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Exatamente, né? É muito interessante isso, porque os amigos espirituais nos dizem, né, que nós, para podermos evoluir, para pôr à prova as nossas experiências, o nosso aprendizado, nós precisamos estar aqui na matéria. E André Luiz nos diz, com raríssimas exceções, na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental, ou seja, nos transformar de maneira positiva. Deixamos no esquife o casulo mirrado e transportamos conosco na mesma ficha de identificação pessoal para outras esferas os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Gente, é aquilo que nós sempre falamos, né? O que segue conosco, o que nós levamos conosco para a vida espiritual são as nossas conquistas, né? Aquilo que nós fizemos de bom ou aquilo que nós fizemos de ruim. Esse corpo aqui, que tantas pessoas valorizam demais, né? Se preocupam demais em fazer plástica para não mostrar que envelheceram, né? Fazem milhões de plásticas.
ficam fazendo exercícios exagerados para cultivar um corpo perfeito. Ou seja, trabalham demais, se preocupam demais com a forma física e se despreocupam, negligenciam o espírito, que é o principal, é o que sobrevive e é aquilo que vai nos dar felicidade ou tristezas, segundo o que tivermos feito durante o período em que permanecemos aqui, neste corpo físico, né, para aprimorar o espírito imortal. Né? Então, é muito interessante que as pessoas comecem, o mais rápido possível, a entender que não é o corpo o grande alvo das nossas preocupações. Não deve ser o corpo o grande alvo das nossas preocupações. É natural que devemos preservá-lo, né? Com alimentação adequada, com alguns exercícios físicos também, mas não aquela preocupação exagerada de manter a perfeição para parecer o corpo externo cada vez mais e mais bonito, atraente, né? Harmonioso. Não. Nosso corpo, você pode ser uma pessoa que não tem assim uma beleza estonteante, né? Mas você deve fazer o quê? Você deve preservar o seu corpo, com boa alimentação, com exercícios, cuidando, visitando médico periodicamente, tudo mais, para que a sua máquina, né? Para que a sua máquina, aquela máquina física que você precisa tanto, não é? Para se desenvolver, para se aperfeiçoar, ela permaneça em boas condições, não é? É como um carro, né? É como um carro. Você tem um carro que pode ser, digamos assim, um Fusquinha, né? Não sei que outro carro mais popular, acho que nem fabrica mais Fusca, né? Mas vamos dizer, pode ser um carro simples, popular, né? Como o meu, um Renault. Um Renault Sandero simples, mas bem cuidado, né? É um carro popular, simples, mas bem cuidado. Você não precisa, para se transportar de um ponto ao outro, você não precisa que este veículo que você se utiliza seja uma Ferrari ou uma Lamborghini. Ambos irão te transportar, né? Da mesma maneira. Né? Então, você não precisa fazer do seu corpo físico, desse instrumento, uma Ferrari ou uma Lamborghini. Pode ser um Fusquinha, pode ser um Renault, né? Pode ser uma Fiat Uno, né? Um carrinho simples, que vai te transportar. Ou seja, estando em um corpo físico maravilhoso ou num corpo físico normal, não é? Nós poderemos ir aprimorando o nosso espírito e resgatando débitos adquiridos no pretérito da mesma maneira. Então, eu quero fazer com isso um paralelo para aquelas pessoas que se preocupam demais com o corpo físico, né? Com ginásticas exacerbadas, com dietas, com cirurgias plásticas, e deixam totalmente de lado o objetivo maior da sua permanência e existência aqui na Terra, que é o aprimoramento do seu espírito imortal. Né? Vejamos aqui. Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro de matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos. Olha que interessante. Olha que interessante. Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro da matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar das larvas, né? Das lagartas, que tem aquele invólucro, né? E depois elas abandonam aquilo para virar borboleta, né? Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitos,
enquanto que outras se transformam de imediato em falenas, né? Borboletas de prodigiosa beleza, ganhando altura. Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos, os quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que de pronto se elevam, aprimoradas e belas, a planos superiores de evolução. Exatamente, né? Você encontra pessoas que, pelo seu comportamento, né? Pelo seu comportamento durante a vida, ao desencarnarem, são meio que automaticamente atraídas para locais de dor e sofrimento. Enquanto que outras, também pelo seu comportamento na Terra, são envolvidas por um amor imenso, socorridas e amparadas pelos amigos espirituais, né? E entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes no grande além, surge a gama infinita das posições em que se graduam. Ou seja, são vários níveis, né? São vários níveis. Emergindo na espiritualidade, após a desencarnação, sofremos, a princípio, o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico fácil de granjear. Né? Exatamente. Né? Vamos parando por aqui, né? Nosso tempo no finalzinho, né? Acabando praticamente, terminado, e vamos deixar esse estudo, né? Desse capítulo para a próxima semana, a conclusão, né, desse capítulo. Mas já vimos que tem muita coisa aqui interessante, né? A Andrea Luiz já começa a nos colocar aqui muito diretamente, né, a responsabilidade que cada um de nós tem com as atitudes, com as coisas que fazemos enquanto encarnados, né? E que, obviamente, não estamos aqui simplesmente para nos divertirmos, né? Ou seja, ninguém está aqui a passeio. Estamos aqui para aproveitar essa oportunidade bendita da reencarnação para aprimorarmos os nossos espíritos imortais, né? Nós falamos tanto em felicidade, queremos tanto a felicidade, né? E a felicidade está nas nossas mãos. A felicidade depende das sementes que nós semearmos aqui, né? Daquilo de bom que nós fizermos aqui. Nós estaremos nos preparando para uma colheita de felicidade, né? Tanto na espiritualidade quanto numa nova existência. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, minhas irmãs e meus irmãos, busquemos, né? Busquemos nos tornar pessoas melhores a cada dia, né? Busquemos servir, né? Busquemos ser bons trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Okay? Bom, pessoal, uma boa noite para todos. São quase 18 horas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.